Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela. Bem-vindos aos nossos participantes aí, aos antigos, aos novos, quem for a primeira vez. Essa reunião acontece todo terceiro sábado do mês. Mas esse mês especificamente, a gente geralmente faz no segundo sábado, porque o terceiro sábado fica muito próximo ao Natal. E então a gente sempre faz no segundo sábado. Só que, excepcionalmente, esse ano, deu uma embolada nos eventos da própria Calanto mesmo, e a gente precisou remanejar para o primeiro sábado, tá bom? Então, por isso que foi antecipado. A gente agradece a presença de todos. E geralmente, no terceiro sábado, a gente traz temas relacionados à família, à adoção, à educação das crianças, e tudo que permeia esse universo da família em si, sendo ela constituída via adoção ou não. Tá bom? A gente faz trocas de experiências, a gente troca nossas angústias, nossas ansiedades, traz convidados maravilhosos que falam coisas lindas sobre adoção, que vivem a adoção, e às vezes alguns temas relacionados a alguma pergunta do perfil que a gente não saiba, também a gente convida. Então, às vezes vem médicos falar sobre a questão das doenças tratáveis, não tratáveis, tudo aquilo que a gente não dá conta de trabalhar, a gente chama algum convidado. E hoje o nosso convidado é muito especial, eu falo que ele já virou nosso parceiro, ele nem é mais convidado, ele já é da casa ali, ele já é nosso parceirão. Hoje ele vai ser nosso convidado, vai trazer um tema que a gente considera um tema muito importante. E daí ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco dele, porque eu sou tiete mesmo, então eu sou fã. Ele tem a página, depois você fala da sua página, Eu tá, falo Beto? Por sim. favor. Eu estou seguindo a página dele e ele publica umas coisas muito interessantes. E o tema de hoje é assim, ó, chama Revelando a Adoção, Revelação da Adoção. Por quê? Eu acho que esse tema é um dos mais importantes que a gente trabalha, e todo ano a gente trabalha esse tema. Por quê? A partir do momento que você decide adotar, a sua segunda opção tem que ser revelar. Então, a revelação, ela vem concomitante com a adoção. Não dá para ser dissociada. Tá? Então, a gente vai conversar bastante sobre esse tema. O Beto vai trazer a experiência dele, as vivências, o estudo dele. E aí a gente vai discutindo um pouquinho, tá bom? Então, eu vou agora fechar meu microfone e fechar o meu vídeo para ir tentando ajudar quem não está conseguindo entrar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Beto. Se apresente, por favor. Eu quem agradeço, Dani. Bom, vou começar me apresentando, acho que fica mais fácil. Eu sou o Beto, eu sou pai por adoção. Minha filha chama-se Stephanie, ela tem 4 anos, está fazendo 5. Eu quase não consegui estar aqui com vocês hoje, porque amanhã é a festa de aniversário dela. Eu vou mudar aqui a forma como eu estou visualizando para poder ver todo mundo. Estava vendo só uma das câmeras. E aí a Dani me ligou e falou, Beto, será que você consegue vir conversar sobre a revelação da adoção? E é um tema, para mim, tão interessante que eu falei, ai, Daniela, o que a gente faz agora? Você vai no mercado para mim, compra as coisas e eu, eu vou lá conversar sobre isso. É um tema que eu queria adiantar para vocês. Foi isso mesmo, né, Dani, que a gente combinou. É, é, é um tema que eu nunca falei em palestra, eu falo bastante sobre esse tema no meu trabalho, eu já vou explicar um pouquinho melhor o meu trabalho para vocês. Se bem que eu conheço boa parte das pessoas que estão aqui, né? Várias pessoas já estiveram comigo em outras palestras, a última palestra que eu participei aqui com vocês foi, se eu não me engano, foi sobre adoção interracial, acho que faz uns 3 meses, mais ou menos, que foi bem bacana. Foi, né, Lúcia? Foi de adoção interracial, né? Ai, desculpa. Se você Obrigado, ouvir, Edu. diga meu microfone. Tá bom. É,
E aí, quando a Dani me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei instigado porque eu acho que é um tema importante da gente falar, o chamado dela, né, o convite dela, veio logo depois da gente ter uma conversa em casa, eu e meu marido, em que a gente tinha ouvido uma pessoa num vídeo dizendo: eu tenho uma filha de 7 anos e ela sabe que ela foi adotada desde os 4. A Stephanie foi adotada aos 6 meses e a gente se olhou e falou: desde quando a Stephanie sabe que foi adotada? Porque a gente percebeu que não existia para nossa filha um momento onde ela ficou sabendo que ela era adotada, né? E aí eu fiquei bastante curioso para bater esse papo com vocês, então queria, antes de mais nada, dizer que é uma conversa aberta, tá? Então, quem quiser colaborar, pede aí, levanta a mão aqui no Zoom aí, e abre o microfone, a gente vai conversando. Eu tenho um roteiro que eu gostaria de colocar junto com vocês, que eu acho que é importante, mas a gente vai conduzindo essa conversa juntos, tá bom? Antes só de dar continuidade, como a aula está sendo gravada, eu queria fazer 2 movimentos. O primeiro é fazer minha audiodescrição. Eu sempre faço minha audiodescrição em materiais em vídeo. Quem já acompanha meu trabalho na página sabe disso, em respeito a pessoas com deficiência que possam estar aqui ou que possam assistir a essa aula depois, tá? Então, eu vou fazer a minha audiodescrição aqui, peço licença para vocês. Eu sou um homem, eu me autodeclaro como um homem negro, algumas pessoas vão me chamar de pardo, eu tenho a pele morena clara, né, que é o que faz com que as pessoas me chamem de pardo. Eu tenho o cabelo liso, ele está penteado para o lado direito, eu estou vestindo uma camiseta cinza e um fone de ouvido branco. Os meus olhos são grandes, meu nariz é um pouco mais largo, minha boca também é grande. Eu estou sentado numa cadeira preta, atrás de mim tem um armário branco, uma porta de madeira e uma mandala nas cores amarela, marrom e azul. A Jaqueline está perguntando aqui, é sobre revelação da adoção para a criança ou para as outras pessoas? Ótima pergunta, Jaqueline. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês é sobre isso, tá? Então, se você está aqui só por conta dessa dúvida, vamos dizer que é um combo. Hoje você ganhou na Mega Sena, vai ter os 2 temas de uma vez só. Então, continua aí que a gente vai conseguir conversar sobre isso, tá bom? A segunda coisa que eu queria dizer é, como a aula está sendo gravada, caso alguém se sinta incomodado com isso no momento de fazer algum tipo de declaração, de dar algum depoimento, é só nos avisar, eu sempre combino isso com o pessoal da Calanto, a gente pausa a gravação não é usada, não é disponibilizada, mas é algo que fica registrado e às vezes a pessoa fala, puta, eu queria falar um negócio, mas não queria que tivesse gravado, a gente pausa a gravação para que isso possa deixar a pessoa mais tranquila, tá bom? Certo. Oi, Na Dani. verdade, ela é divulgada, Ah, sim. Desculpa, não sabia, perdão. Ela é divulgada no nosso canal do YouTube. Então, para todo mundo que queira saber sobre a adoção, Tá bom. todas as nossas palestras ficam gravadas e lá. Então, assim, se a pessoa realmente não se sentir à vontade, a gente pausa, Tá bom, ela faz a pergunta, depois a gente retoma, tá bom? tá Porque ela é bom. divulgada assim. Tá ótimo, Dani. Você me conhece, sabe que eu faço sempre questão de dizer isso, né? Porque eu acho que é importante para que as pessoas. Alexandre, não sei, porque quando vocês sempre fazem reunião sobre qualquer tema, sempre se dá ênfase à adoção de crianças e pouco sobre adolescentes. Não poderia ser meio a meio? O Alexandre reclame isso com a Calanto. Se me chamarem para falar de adoção de adolescente, eu venho em um outro dia. Mas acho que tem gente que fala isso, talvez, com um pouco mais de propriedade, tá? A gente fala sim, né? A gente tem até uma das palestras, a gente trouxe a promotora de justiça, a doutora Daniela, da Vara da Lapa, e ela veio falar de adoção de crianças, mas quando a gente fala de adoção tardia, a gente fala de adoção de adolescentes Tá bom, também, tá bom? Mas a gente tem isso sim. tá bom, ótimo. É,
Luiz Carlos, eu não sei te ajudar, vou pedir para a Dani te ajudar aí, tá bom? Bom, gente, vamos lá, então. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa revelação na adoção. E aí eu vou voltar um pouco na pergunta que a Jaqueline fez aqui, né, sobre que revelação é essa que a gente está falando. Revelação da adoção para a própria criança que a gente vai adotar ou que a gente já adotou, ou a gente revelar para as pessoas que a gente vai adotar. Vou complementar a pergunta da Jaqueline com uma terceira pergunta. Ou é eu dizer para as pessoas que o meu filho é adotado, meu filho foi adotado, né? Então, a gente poderia colocar essa pergunta aí em diversas camadas. E aí, eu começaria dizendo, com todo o perdão aqui, que eu acho que esse tema, ele é quase desnecessário, né? Ele é quase desnecessário porque a conversa sobre adoção, ela deveria ser tão tranquila como é a gente conversar para quem tem filhos biológicos, como seria a gente conversar sobre como foi a gestação. Para quem é padrasto ou madrasta, seria como a gente conversar quando foi que a gente entrou naquela família. Se a gente é o adulto cuidador de outra criança que não é nosso filho, sei lá, um sobrinho, é conversar por que nós nos tornamos o adulto cuidador dessa criança. Mas é lógico que essa conversa vai se tornar necessária porque a gente ainda tem um meandro da sociedade, né, uma camada da sociedade que ainda olha para a adoção com diversos tipos de tabu. Quem aqui está na espera ou quem já adotou já deve ter ouvido frases do tipo: mas você pretende contar para a criança que ela é adotada ou você não vai contar nada? Né? E isso era muito comum há 35, 40 anos atrás, em épocas em que ainda não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, em época em que a adoção era feita geralmente de uma forma que hoje é dada como ilegal, né? Naquela época também era ilegal, mas com uma regulamentação bastante restrita para as questões relacionadas à infância. Então, enfim, é muito comum que a gente ouça isso. Então, a minha primeira provocação para vocês aqui, se alguém quiser levantar a mão para falar a respeito, é a gente se perguntar por que é que a gente pensa em revelar alguma coisa para a criança. Para colaborar com isso, eu vou trazer um depoimento pessoal que não tem nada a ver com adoção e que, se tiver outras pessoas LGBTs aqui na sala, vão talvez colaborar comigo nesse sentido. Quando a gente fala, né, enquanto uma pessoa LGBT, eu sou um homem gay, é muito comum a gente ouvir assim: quando você se assumiu para os seus pais? Ou, quando a gente fala sobre ter filhos, a gente ouve as pessoas dizendo: como vai ser se seu filho se assumir gay? E toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo: eu não espero que minha filha tenha que assumir nada para mim, né? Ela não está fazendo nada de errado. Por que eu espero que ela vá assumir alguma coisa? É lógico que na minha construção, na adolescência, eu disse essa frase: eu preciso me assumir para os meus pais. Quando me assumir? Mas chegou um momento da minha vida que eu pensei: por que eu estou falando que eu assumi alguma coisa? Não tinha nada para ser assumido, né? Eu trouxe esse meu exemplo porque a gente vai seguir na mesma linha. Por que é que a gente está dizendo quase num sentido de como é que eu vou assumir para o meu filho que ele foi adotado, que eu adotei? Como é que eu vou revelar para o meu filho que eu adotei? Quando, na verdade, isso deveria ser algo muito comum. Quando eu digo, né, no começo dessa conversa, que eu converso com meu marido e digo: quando foi que minha filha soube que ela foi adotada? Putz, não teve esse momento? É porque minha filha soube que ela foi adotada desde o primeiro dia que ela pisou na minha casa, aos 6 meses de idade. E não houve um dia sequer em que a gente não tenha falado sobre isso. E aí, quando eu falo isso, talvez alguém fale: puta casa chata, né? Todo dia você fica falando sobre adoção com sua filha. Tô brincando, não é isso não. É porque a gente costuma trazer o tema da adoção para os momentos de interação com ela, né? Então, se eu estou brincando de boneca com ela, a adoção vai permear aquela brincadeira. Se eu estou lendo um livro para ela, enquanto ela não sabia ler nenhuma palavra,
O livro é cheio de figuras. Eu posso colocar que naquele livro existe uma criança que foi adotada. Se eu estou andando na rua com ela e eu vejo uma mulher grávida e ela me pergunta o que tem na barriga dela, eu posso falar com ela sobre o que é uma gestação e como foi que ela chegou na minha vida. Se ela vê uma criança com a mãe ou com o pai, ela pergunta, eu posso, na hora de explicar para ela sobre que aquela pessoa é a mãe daquela criança, eu posso falar, olha, filha, é a mãe daquela criança. Eu não sei se ela ficou grávida dela ou se ela adotou aquela criança. Hoje, por coincidência, a gente estava brincando no parquinho aqui do meu prédio, e aí a Stephanie estava com um menininho, que é um vizinho nosso. Eu nunca tinha visto ela brincando com esse menino. E aí a gente falou, Matheus, a gente tem vontade de ter um menino. Se a gente adotar de novo, a gente vai ter um menino. E aí ele me olhou assustado e falou assim, como assim adotar? A gente falou, porque a gente adotou a nossa filha. E aí ele sentou, eu estava sentado num banco, ele sentou e falou, tio, o que é adotar uma criança? Ele tem 5 anos, a idade que minha filha vai fazer, né? E a gente abre uma conversa ali. O mais bonito é a Stephanie interpelar essa conversa no meio e colocar a mãozinha na cintura e falar, porque meu papai me adotou. Então ela começa a se empoderar da história dela, né? Ela começa a não ter a vergonha da história dela. Quando eu digo, e eu proponho para vocês da gente começar essa conversa, entendendo por que é que a gente tem que revelar alguma coisa, a gente vai revelar num outro momento, num outro movimento, e aí é onde eu queria justamente que a gente começasse a nossa conversa. E eu vou fazer uma pergunta, e quem se sentir à vontade a trazer aí as respostas, pesquisa aí na cabeça, e eu acho que essas respostas vão nos ajudar bastante. Qual foi a primeira vez na vida, lá na infância ou na adolescência, que vocês ouviram falar sobre adoção? Qual foi a primeira vez na vida? Ninguém, gente. Desde pequena, porque minha mãe foi adotada. Bacana, Edu. Quando criança, tem um irmão que foi adotado. Bacana. Eu fico curioso, Edu e Alexandro, para saber como esses temas foram tratados nas casas de vocês. Eu posso contar? Pode ir lá, Dani. Eu fiquei sabendo porque um casal, amigos do meu pai, adotaram uma menininha, que eles foram no sul buscar a menininha, e só que ela nunca soube que ela é adotada. Então, aí eu sempre soube, assim, que a adoção é um tabu, né? A gente foi visitar e minha mãe, eu lembro minha mãe falando no caminho inteiro, porque... E depois minha mãe ainda falava assim para mim, você nunca vai falar para ela que ela é adotada, hein? Não sei o que, sabe aquela coisa bem assim, tipo, Pejorativa, né? bem assim, ó, você nunca vai falar para ela, assim, bem assim. Desde meus 8 anos, porque eu tenho uma prima que é adotada e tenho uma irmã adotiva. Tá ótimo. Posso falar ou não? Desde meus 8 anos. Pode, Alexandre, por favor. Então, quando minha mãe falou que meu irmão tinha sido adotado, ele é bem mais velho do que eu, né? Ela falou assim pra gente, assim, ele é adotado, ele é meu filho e eu não quero ouvir falar sobre isso. Então, assim, não quero que fale que ele é adotado. Não xinga, não critica, nem nada. Ele é meu filho e ponto, acabou. Uhum. Então, nunca mais se falou sobre isso, né? Mas eu acho que eu tenho uma irmã também que é adotada e ela nunca quis revelar isso. Ótimo esses exemplos. Mais alguém quer trazer? A Aline colocou desde pequeno. Teve alguém aqui que colocou que cresceu ouvindo sobre adoção. Mais alguém quer trazer? Lúcia, pode falar, Lúcia. Olha, eu nunca, assim, ouvi, até registrei aqui, eu nunca ouvi falar sobre adoção, porque eu, como filha única, adorava ir na casa dos vizinhos e ver muitas crianças, e depois chegava em casa e falava, mãe, a vizinha tal teve neném, vamos lá, vamos pedir para ela tem bastante, vamos pedir para mim. Irmãos, eu pedia para mim, irmãos. Então, quer dizer, eu só fui saber o que era adoção mesmo já, vamos dizer, quase na fase adulta,
Quando a minha colega foi casar, eu estava ajudando ela, né? Porque é filha única também, outra é filha única, todo mundo filho único, aquele grupinho de filho único, e não sabia. Ela era adotada. Mas aí eu fiquei sabendo essa revelação, aí eu vi, ela chorou muito, ela sabia. Aí ela falou, você sabe que eu sou adotada? Eu falei assim, e daí? Qual o problema? Aí eu já estava adulta. Aí eu falei, qual é o problema? Tem algum problema? Faltou algum pé, uma mão, um olho, uma orelha? Eu vou Quem é seu aproveitar a pai? Aí tua eu frase. ainda perguntei para ela, quem é seu pai e sua mãe? Ela falou, está aqui. Eles até faleceram, né? Eles Uhum. eram tios do meu marido, meu ex-marido. Tá. Então, acabou eu entrando na família deles por conta disso, desse apoio que eu falei para ela, que eu não tinha problema com nada. Tá. Eu vou aproveitar a tua fala, Lúcia. A gente vai falar disso talvez mais para frente, se der tempo, mas ela traz uma coisa bem interessante, né? Esse é um comportamento que geralmente a gente tem quando alguém fala sobre adoção com a gente. Quando a pessoa fala, ah, eu fui adotada, a gente fala, qual o problema? Nada muda. E é um apagamento que a gente faz da história da pessoa. Essa é uma característica muito importante da história dela. E quando ela conta isso para a gente, é importante que a gente olhe para isso como sendo uma característica dessa pessoa, ou dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. Eu costumo dizer, quem me segue na página já me ouviu falando disso, que a gente fala muito em grupo de apoio, em reunião, na minha página, sobre filhos adotivos, né? A gente não pode esquecer que nós estamos falando de pessoas adotivas, né? Essas pessoas, ou essas crianças, ou esses adolescentes, eles foram adotados e eles não se tornam só filhos adotivos, eles se tornam pessoas adotivas. E na construção socioafetiva dessa pessoa, dessa criança ou desse adolescente, Marinalva e Heleno, se vocês puderem fechar o microfone de vocês, eu agradeço, que está saindo um som aqui para a gente, tá? E aí eu acho que o meu som vai cortando para as pessoas. Isso, obrigado, Heleno. Marinalva, acho que Ai, o meu meu... Deus. Ah, Pera, não imagina, pera. desculpa, gente, desculpa. É no mudinho, é no microfone aqui embaixo, ó. Então, quando a gente... Obrigado, Marinalva. Então, quando a gente ouve alguém falando, né, eu fui adotado, é importante que a gente deixe a pessoa falar. Então, minha sugestão, Lúcia, para você, é quando alguém chega para você e fala, eu fui adotado, ao invés de eu falar, e qual é o problema? Eu posso colocar assim, ah, bacana, e como chega isso para você? E deixa a pessoa te explicar, né? Isso fala mais sobre ela do que sobre você, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Mariana? Vamos lá. Eu posso falar um pouquinho, aproveitando o teu gancho? Pode. Então, prazer, eu sou a Mariana, eu fui adotada com 3 meses de... Faz sentido isso que eu estou falando para você, Mariana? Muito, por isso que eu abri para falar e explicar, vou contar bem rapidinho, assim, para não mudar o foco, mas para vocês entenderem por que para mim fez tanto sentido a tua fala. Eu fui adotada por uma família descendente de italianos, então toda a minha família era branca, né, meus irmãos. Meu pai tinha o olho azul, azul da cor do detalhe ali da tua casa, sabe? Muito azul, assim. E aí, meus irmãos todos também, olho claro, cabelo claro. Então, eu sempre soube desde bebê. Eu fui largada na porta da casa dos meus pais com 3 meses de idade. Então, em 1987, não tinham leis de adoção específica, então o processo demorou muito tempo e tal, finalizou só quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tá? Eu sempre soube que eu fui adotada. Até porque não tinha como, né? Porque pelo tom da pele era impossível não saber. E o que fez eu não digo curar essa ferida, porque não era uma ferida, assim, eu convivi um pouco com a minha família biológica, descobri a história depois, mas o que fez para mim superar algumas coisas dessa história foi falar sobre o assunto. Porque no início, para mim, quando eu comecei a entender, era muito difícil, eu falava, eu chorava, né? E aí, quando eu comecei cada vez mais que eu falava disso, ficava menos dolorido. E então, por isso, eu achei importante falar isso, porque essa tua fala faz todo sentido para mim, né? Eu fui curando as feridas que eu tinha, né? Até com a minha família biológica, através das minhas falas, através do meu desabafo com as pessoas que me davam abertura
para falar sobre o assunto, porque às vezes as pessoas acham que ou a gente não quer falar, ou isso vai nos causar tristeza, e às vezes a gente precisa falar, né? A gente precisa, às vezes, cada pessoa vai reagir de um jeito, então talvez a reação da pessoa vai fazer com que aquilo me cure um pouquinho. Então, na verdade, eu achei legal abrir, né? Isso, exatamente, isso que o Heleno falou, a necessidade de ser ouvido, né? Que é exatamente isso. Eu precisava falar, precisava ser ouvida, precisava ouvir algumas pessoas também, porque quando a gente está dentro de uma situação, a gente tem um pensamento. Quando a gente está fora, é completamente diferente, né? Então, eu digo que a construção do meu sentimento, e eu sempre fui, eu sou uma pessoa muito sortuda, né? E uma das vezes que eu acertei na loteria foi quando eu fui adotada. Eu amo a minha família, amo de verdade, mas eu tinha aquela feridinha com a família biológica, apesar de saber do quanto eu sempre fui amada e do quanto eu fui sortuda. Então, foi essa feridinha que eu só fui curando dessa forma. Uhum. Mariana, eu sairia dessa sala e deixaria você continuando essa aula, assim, Imagina! porque eu acho que é nesse lugar mesmo, assim, sabe? Eu vou indicar um material aqui para vocês, é um material que está bem recente, ainda tem pouca coisa divulgada, mas que vale muito a pena a gente prestar atenção. É uma página no Instagram que chama Adotivas, e as meninas do Adotivas fizeram um podcast, que também chama Adotivas, em que elas falam, são 4 mulheres que foram adotadas quando criança, em que elas dão os relatos delas sobre pessoas adotivas. E vale muito a pena a gente ouvir, né? Meu trabalho como doula, Mariana, eu nem falei isso aqui, né, gente? Eu sou doula de adoção, por isso que eu falo sobre adoção, né? Eu acompanho pessoas e casais que estejam em um projeto adotivo e acompanho pessoas adultas que foram adotadas quando criança. No meu trabalho enquanto doula e na minha página, Mariana, eu uso muito uma palavra que eu aprendi com uma das meninas do Adotivas, que a gente está falando de biografia, a gente está falando da história de vida de uma pessoa, né? A gente peca muito, gente, assim, e eu me coloco no lugar desse pecado, né? Quando a gente fala de adoção, a gente fala muito sobre o olhar do adotante, e a gente fala muito pouco sobre o olhar do filho adotivo. E aí, existe uma coisa que é muito perigosa, que é a gente passar a achar ou passar a se comportar de uma forma como se a vida do filho adotivo existisse só para depois da adoção. Então, se eu adoto uma criança aos 8 anos, parece que a vida dela começou aos 8 anos. Se eu adoto uma criança aos 6 meses, como eu adotei minha filha, parece que a vida dela começou só aos 6 meses. Se eu adoto um adolescente de 14 anos, parece que a vida desse adolescente começou aos 14 anos, né? E aí, juntando com o tema daqui, vamos lembrar que a revelação na adoção é um pedacinho só da história, né, gente? Essa criança ou esse adolescente tem uma cacetada de coisas antes, né? Vamos parar com esse negócio de se achar tão foda, de achar que o momento da revelação é tão importante assim, porque ele é só, gente, é só um negocinho. É só chegar e falar, ó, foi assim, você foi adotado, né? Eu vou voltar na pergunta ainda que eu fiz. Mais alguém quer contribuir com isso? De qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre adoção? Eu vou pedir 5 minutinhos aqui, vai parecer uma coisa chata. Eu queria contar uma história de dormir para vocês. Eu não estou mais ouvindo ninguém com o microfone ligado. A Cris Lane está com o microfone ligado, a Josimeire também está com o microfone ligado, tá, gente? Eu não estou ouvindo os barulhos, mas eu estou olhando aqui quem está com o microfone ligado. Só antes de você começar, Beto, eu achei lá o campo que a gente vê lá os negócios e aí tem gente que saiu, que entrou, e eu quero saber se a Helena, que estava com dificuldade, a Ana Paula, conseguiram entrar. Só isso que eu não estou vendo aqui na reunião e só isso, tá? Era só para falar isso, que agora eu achei lá os lugares. Eu devia ter feito um treinamento com a Pri antes. Não imagina. E a coisa vai pausando aí. Tá? Então vamos lá, Obrigada, gente. obrigada, Imagina. pessoal. Posso falar? Pode falar, Crislaine. Eu peço desculpa pelo vídeo, mas é que realmente eu ainda não me sinto à vontade de expor dessa maneira.
Tá bom. E falando em relação a quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de adoção, é difícil de falar em relação à idade, né? Mas eu sou de Alagoas, eu vim para São Paulo com 3 anos, né, junto com a minha mãe, e nós viemos para cá porque ela veio iniciar um relacionamento com meu padrasto, e foi a partir daí que eu comecei a ter um pouquinho mais de entendimento sobre adoção, né? Ele não é meu... nós não tivemos a oportunidade, na verdade, de fazer a adoção legal, né? Então, assim, em relação a documentos e tudo, eu ainda tenho o nome do meu pai biológico, mas em questão de convivência, de amor paternal mesmo, de ensinamentos, aprendizados, ele é o meu pai. E eu acredito que seja por conta disso que me gerou esse desejo de também criar laços com outras pessoas que às vezes o sangue não é o mais importante, né? Então, assim, hoje eu tenho um afeto muito grande por ele. É, assim, uma das minhas pessoas preferidas no mundo. Em contrapartida, o meu pai biológico é uma pessoa que, se eu, de repente, visse na rua hoje, eu não reconheceria. Perfeito, Crislane. Obrigado pelo teu depoimento. Para mim, não tem problema que você não abra a câmera. Eu gosto dessa sua frase, o sangue não é o mais importante, mas aí, complementando até o que a gente estava falando na ocasião que a Mariana falou, Mariana, né? Eu tô errando o nome, gente, perdão. Mariana, eu ouvi aqui agora. Isso, Mariana. Eu vou complementar dizendo que o sangue não é o mais importante, mas para algumas pessoas, isso pode não ser o caso da Mariana, nem o caso da Crislane, o sangue também é importante, né? É lógico, gente, que quando a gente fica sabendo, não é o meu caso, mas quando a gente fica sabendo que foi adotado, isso implica numa série de questões, né? Por que que a minha família de origem, a minha família de sangue não me quis? Por que que meu pai, no caso da Crislane, não veio atrás de mim? Então, não é o mais importante, não, mas existe uma importância. Puxa, mamãe, não pode mexer aí. Entenda só, Jéssica, fecha só o microfone, por favor. Vai ficar trabalhando aí? Entenda que, quando eu falo, Crislane, que o... Desculpa, eu me desconcertei, perdão. Estava falando em relação ao sangue ser importante. Quando eu digo que é importante, Crislane, eu não estou dizendo qualitativamente, não estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu estou dizendo só que existe uma importância da gente olhar para isso, né? No respeito a essa pessoa, ou essa criança, ou esse adolescente. Estou dizendo em algum momento, essa relação com o seu pai biológico, ela vai colidir com você, né? De uma forma melhor ou pior, mas vai colidir com você, né? Eu acredito que, assim, isso influencia muito, falando, então, do adotante, isso é muito importante na construção dele como pessoa, como indivíduo, de se reconhecer, entender suas origens, entender o porquê de muitas coisas. Isso faria se a gente fosse olhar realmente por essa questão de sangue. Eu tenho hoje quase 30 anos e por muito tempo da minha vida eu tive esse... Não é uma ferida, eu não consigo dizer como uma ferida, porque, assim, graças a Deus, eu tive muito, entendeu? Por parte do meu padrasto. Mas, realmente, sempre tem aquele de por quê? Eu tenho outros irmãos biológicos, por que que ele convive com os meus irmãos biológicos e comigo não? Então, eu consigo, mesmo que por um pouquinho só, entender um pouquinho da questão dos adotantes em relação a isso, porque é doloroso você ver, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 irmãos, uma irmã nasceu no mesmo dia que eu, então a gente faz aniversário junto, com 13 anos de diferença. Crislane, me dá um minutinho. Jéssica, eu vou pedir para você fechar o microfone, a gente não está conseguindo ouvir o que a Crislane está falando. Josimeire e Merlin também, se puder fechar o microfone, eu agradeço. Dani, eu acho que você consegue colocar essas pessoas no mudo.
Daí, Beto, desculpa, só, Dani, se você quiser, não sei se você está fácil aí de fazer isso, se quiser me colocar de host também, eu posso ficar fazendo isso para você, tá botando muito. Ah, claro, vai ser um desafio legal esse. Peraí, agora que eu consegui me curar Não, dos outros, peraí que eu... Você que sabe, se quiser, se conseguir, eu te Tá, ajudo. é que eu tô vendo o negócio aqui das pessoas que estão entrando e não tô prestando atenção nisso não, mesmo. imagina. Ai, Porque perdão, tem Jéssica, bastante não com o microfone aberto. Jéssica, não precisa pedir desculpa, não, tá? É só porque a gente não estava conseguindo ouvir. Eu que te agradeço. Vai lá, Crislane, perdão, te interrompi. Imagina. E aí, realmente, por mais que a gente tenha esse amor, independente de ser pai, mãe, de irmãos, quando você é adotado, apesar de não fazer parte, assim, né, 100% do processo de adoção, realmente fica um pontinho de interrogação desse passado, né? Uhum. Eu sei que dos 3 anos para frente, eu tive um pai que foi uma pessoa maravilhosa para mim, mas eu não consigo me lembrar de momentos em que eu tive com o meu pai biológico, Biológico. né? Então, Uhum. assim, nesse quesito, eu acredito que eu cresci pensando dessa forma, né? Tipo assim, o sangue não é importante, porque eu vi o quanto uma pessoa que não teria, né, essa obrigação foi capaz de suprir, tanto na parte emocional quanto na parte de educação. Mas Uhum. ainda assim, você se questiona. Eu tenho 30 anos, né? Então já não sou mais nenhuma criança, mas eu ainda não consegui apesar de saber quem eu sou e, enfim, de toda a minha história, eu ainda não consegui identificar assim o porquê, entendeu? E eu acho que essa é uma pergunta que todo adotante vai se fazer em algum Uhum. momento da vida. Todo adotivo. Isso, Tá bom. perdão. Imagina, não tem problema. Crislane, muitíssimo obrigado, Sim. viu? Voltei. Oi, Mariana. Oi, na verdade, só para complementar o que ela disse, que faz todo sentido, porque eu cresci ouvindo da minha mãe e do meu pai que, teus pais não tinham condições de te criar e te deram para nós, né? Sempre te amaram muito, com todo amor e carinho e tal. Quando eu fui crescendo, eu fui descobrindo alguns fragmentos dessa história, né? E aí eu vi que não era assim da forma que a minha mãe me contava, e hoje eu super entendo ela, né? Depois ela ter me contado dessa forma. Mas complementando, desculpa, não lembro o nome dela do que ela disse, para mim também foi muito mais fácil quando eu soube o motivo, quando eu entendi o porquê, né, o porquê que eu fui adotada. Eu também tenho, ela também teve outros filhos, e aí a minha mãe adotiva e meu pai, inclusive, tentaram adotar um outro irmão meu mais novo, e não conseguiram, porque ela não deixou, mas quando eu entendi o motivo da minha adoção, né, isso também ajudou bastante, assim, para mim, para curar essa ferida. Então, eu entendo totalmente o que ela disse, porque faz sentido, né? Como que ele falou, é parte da nossa história anterior à adoção. E quando a gente não fecha esse ciclo, a gente não fecha essa história, a gente vai seguindo com a nossa nova vida, com a nossa nova família, mas falta como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça, né? Para entender todo o resto, assim, né? Uhum. Perfeito, gente, perfeito. Só dando sequência, eu vou dizer, então, eu vou voltar à pergunta que eu fiz, né, de qual foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre adoção. E aí eu vou contar uma historinha aqui, que vocês já ouviram essa historinha. Eu não vou falar o título da história, eu vou contar, e aí eu acho que no durante vocês vão entender de que história eu estou falando. Então, agora eu não estou vendo vocês, porque eu vou abrir uma janela aqui para poder ler, tá? Era uma vez uma mamã pata que teve 5 ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que os seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamã pata começaram a abrir, um a um, e ela alegremente começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir, e a mamã começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou e, para a surpresa da mamã pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Esse patinho feio não pode ser meu, exclamou a mamã pata. Alguém te pregou uma partida, afirmou a vizinha galinha.
Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da quinta, o patinho feio decide partir. Irmãos fazem pouco do patinho feio. Mesmo longe da quinta, o patinho não conseguiu paz, pois os seus irmãos perseguiam-no por todo lado, gritando: "És o pato mais feio que nós alguma vez vimos." E para onde quer que fosse, todos os patinhos que encontrava faziam troça dele. Que hei de eu fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e abandonado. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e cheio de fome, encontra uma casa e pensa: talvez aqui encontre alguém que goste de mim. E assim foi. O patinho passou o inverno aconchegadinho, numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado que, enganando os donos da casa, correu com o patinho para fora dali. Mais uma vez estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho feio. O patinho feio descobre que é um cisne. O patinho seguiu seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto aos juncos e ali ficou durante vários dias. Um dia, muito cedo, o patinho foi acordado por vozes de crianças. "Olha, um recém-chegado", gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. "E é tão bonito", dizia a outra. "Bonito? De quem estarão a falar?", pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele, e ao ver o seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. "Oh!", exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristeza e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Todo mundo reconhece essa história, certo? Essa é uma história sobre adoção. E é uma história que todo mundo aqui deve ter ouvido quando criança e que fala muito mal sobre adoção. Vou contar outra história, essa eu não vou ler, porque para ler seria um livro bem grosso, vocês vão reconhecer de que livro que eu vou falar daqui a pouco. A história de Moisés, né? Quantos de nós assistimos o filme do Moisés ou lemos a história do Moisés na Bíblia? E é uma história, muitas vezes, gente, e aqui é sem juízo de valor religioso, tá? Eu estou falando de um valor histórico. Mas ela é bastante estapafúrdia, né? Moisés é colocado num cesto de vime e transcorre todo o rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e ele chega do outro lado do rio. Detalhe, a gente está falando do Egito. Existe um afresco do século XV que chama Moisés Salva d'Água. Se depois vocês tiverem curiosidade de pesquisar no Google, ele é retratado como um bebê branco no Egito. E aí ele é salvo seco, né? Ele passou por pelo maior rio do mundo e ele chega seco do outro lado. A gente sempre vai ouvir histórias de adoção muito mal contadas, muito colocando quem adota. E aí eu vou usar o exemplo da adotante de Moisés, que nesse afresco também está retratada dessa forma, numa posição quase de santo, e a gente coloca quem foi adotado, e eu vou pegar o exemplo do patinho feio, numa posição de coitado. Percebem como é perigosa a forma como a gente foi educado para falar sobre adoção? E que as primeiras vezes que a gente ouviu falar sobre adoção, não foi porque eu tinha um parente, não foi porque eu tinha um vizinho. A gente foi mal educado para falar sobre adoção. Então, é importante que a gente rompa com esse ciclo. Na forma como a gente fala sobre adoção, com todo mundo. Com as crianças da família, se eu ainda não tenho filhos, com os meus sobrinhos, com os vizinhos, com as crianças da escola onde eu trabalho, com os filhos dos meus amigos. É importante que a gente vá falando sobre adoção de uma forma que isso se torne naturalizado. E aí eu volto para aquela pergunta lá do começo da Jaqueline, sobre o que revelação que a gente está falando, para a criança ou para as pessoas ao redor? A gente está falando das duas. A gente precisa naturalizar a forma como a gente fala sobre adoção. Na minha página, em alguns momentos, eu faço uma provocação que é
é a gente falar sobre adoção no meio do almoço de domingo, né? Eu falo sobre adoção e peço, me passa o macarrão, né? E tá tudo bem eu falar sobre adoção, né? É eu olhar para quem é que está junto comigo nessa construção, para quem é que pode me auxiliar nessa construção, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria colocar para vocês. A segunda parte vem talvez para aquilo que seja o ensejo aí dessa nossa conversa aqui. Como é que eu falo sobre adoção com a minha criança? Alguém aqui já, tirando a Dani, né, que a Dani já, a gente sabe que já, mas alguém aqui já adotou alguma vez? O Leandro, mais alguém? Se estiver levantando a mão, eu não estou vendo todo mundo, gente. A Aline está aqui, eu não tinha visto. Para levantar a mão pelo aplicativo, tem aqui embaixo Reactions. A Helena também, ótimo. Eu vou falar algumas coisas, se pegar aí para Antes de você falar, Beto, eu só queria complementar dessa questão histórica que você trouxe de como a gente conhece a adoção. A gente conhece a adoção, às vezes na mídia, você falou da história do Patinho Feio, a gente tem a história do Tarzan, tem a história, né, as histórias das meninas que a mãe morreu e o pai casou de novo, e aí... A Cinderela. A gente tem Poliana também, tanto Poliana quanto Poliana Moça. Isso, e daí ela fica sendo a doméstica da casa, né? Porque a madrasta, então, assim, é tudo assim, você aprende... tanto que se você casar com uma pessoa que tem filho, vão falar, nossa, você é a madrasta, né? Então, tudo entra nessa questão, né? Do madrasta, do coitadinho, da vítima, tal, e da situação da adoção. E também a mídia traz aquela coisa assim, mas e a sua mãe de verdade? Quem é? E a sua, né? Então, essa questão também tudo que a gente aprende vem num tom pejorativo relacionado à adoção. Exatamente. Helena, eu concordo com a primeira frase, com a primeira parte da sua frase, adotar não pode ser caridade, não é favor. Só a parte é um afeto recíproco entre adotante e adotado, que eu entendo que você está falando, só não sei se eu diria a mesma coisa, porque eu não sei se esse afeto, ele não existe, acho que talvez eu consiga me expressar melhor dessa forma, não existe uma garantia de reciprocidade desse afeto. Talvez exista afeto, mas esses afetos podem ser diferentes. E a gente ter essa certeza de que esses afetos podem ser diferentes torna o projeto adotivo muito mais seguro, né? Eu vou com uma intenção para adoção, a minha filha vai ser adotada por um outro motivo. A minha filha não teve a intenção de ser adotada. Então, a forma como o meu afeto chega para minha filha vai ser distinto, ou pode ser distinto, da forma como o afeto dela chega para mim. Mas ouso dizer que isso vai acontecer em qualquer relação. Não só em relação de pai e mãe, ou mãe pai e filho, ou mãe e filho. Vai em qualquer relação onde envolva afetos, os afetos eles vão ser discrepantes em algum momento, eles vão ser distintos, né? Acho que sim, acho que existe a reciprocidade, mas eles vão ser distintos. Acho que é só importante a gente ter essa percepção. Voltando só no que eu perguntei aqui quem já tinha adotado, a Helena colocou, o Leandro também. E aí eu vou fazer uma provocação aqui sobre como é que a gente vai para essa conversa com o nosso filho sobre a adoção. Vou lembrar dos meus tempos de ator, eu fiz teatro por 6 anos, e vou fazer uma cena aqui de como é contar em 2 momentos, tá? Primeira cena é eu falando assim, filho, você foi adotado quando você tinha 2 anos, eu queria muito ter uma criança, eu fui até a vara da infância, falei que eu queria ter uma criança, eles me ligaram, você estava num abrigo, e aí a gente foi lá, conheceu a sua história, você veio de uma família
onde sua mãe não pôde ficar com você, ela ficou com você até os 7 meses de idade, e a Débora também já está com a filha dela. Até os 7 meses de idade, depois ela não pôde ficar com você, e você veio, e hoje eu sou muito feliz de ter você como meu filho. Eu estou contando de uma forma. Ou eu posso contar essa história assim. Sobre a sua adoção, filho. Ai, tá, eu vou te contar. Ai, eu queria muito, muito ter um filho. Ai. Você acha que essa criança pergunta sobre isso de novo, gente? Não. Ela é uma criança, e aí ela vê a mãe ou o pai chorando, nunca mais ela vai perguntar sobre isso. E aí ela transporta que falar sobre a adoção dela é um puta de um sofrimento para esse adulto. E aí ela faz o quê? Ela engole o próprio sofrimento, a própria dúvida, a própria angústia, e nunca mais vai perguntar sobre isso. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz muito. A gente costuma dizer que existem formas e formas de dizer uma notícia. Tem a forma da Globo, né, que é o gato subiu no telhado. E tem a forma do Datena, aquele, né? Olha lá, imagens, olha lá, o gato tá subindo, vai cair, vai não sei o quê, tipo, né? Aquela coisa assim, né, sensacionalista, tal. Então, não que nós estejamos recriminando a forma da pessoa contar, mas isso que você falou traz um elemento muito importante, porque a partir do momento da forma que você trata a adoção para você, a criança vai sentir como que é a adoção para ela. E ela tem o direito de conhecer a origem dela. E aí ela vai achar que, para ela conhecer a origem dela, ela vai gerar dor. Só que ela está com a dor dela, ela não consegue dimensionar isso. Né? Então faz muito sentido isso que você falou. Claro que a gente não, né, não vai ser aquela coisa pontual, tipo, ó, você foi adotado e pronto, né? Tem, acho que, todas umas técnicas da gente conversar, né? Não sei se você vai abordar esse tema, se você não abordar, eu vou até sugerir algumas coisas, mas a criança tem que conhecer a história dela desde sempre, né? Desde sempre. E aí a forma a gente tem que ser da forma mais natural possível. Eu vou aproveitar a tua fala e vou trazer uma coisa que eu ia falar mais para o final. Eu esqueci, gente, perdão, você foi falando e aí eu falei, eu vou trazer isso agora. Esqueci, depois eu vou seguindo aqui a minha ordem e vou colocando. Sobre a forma que a gente vai colocar, Dani, eu vou dizer que eu acho que a gente já está colocando isso aqui, né? Mas vai nas entrelinhas de como é que a gente vai falar a respeito disso. Vou trazer mais uma questão e aí vou encenar de novo aqui com vocês. A minha criança quer saber por que ela foi adotada, ou ela quer saber por que a mãe biológica... Eu lembrei o que eu ia falar antes, daqui a pouco eu volto. Por que a mãe biológica não pode ficar com ela? E aí, vão existir 2 casos, tá, gente? Vai existir o caso onde eu fui até a vara da infância e foi falado muito pouco sobre essa história dessa criança. É o caso da minha família, inclusive. A gente sabe muito pouco sobre a história da minha filha. E vai existir casos onde vocês vão saber bastante coisa, principalmente para quem adota crianças mais velhas ou adolescentes. O processo é mais recheado de informações. Mas aí, eu adoto essa criança e eu posso falar para ela assim, olha, filha, eu não sei por que sua mãe não pôde ficar com você. Eu imagino que ela tenha amado muito você. Mas, por algum motivo, ela teve que te entregar para adoção. Ela procurou o hospital, ela procurou a vara da infância, e ela disse, olha, eu não posso ficar com essa criança, será que alguém pode cuidar dela para mim? E ela a vara da infância me ligou, e eu falei que eu gostaria de te adotar. Essa é uma forma de falar. A outra é eu falar assim, filha, você já teve uma outra mamãe, e ela te amou muito, 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 muito. Mas aí um dia ela ficou muito dodói, e ela não podia mais ficar com você. E ela me perguntou, você pode cuidar da minha criança? Eu falei, posso. E aí ela me deu. Na primeira vez que você tiver gripe, essa criança fica desesperada, gente. No primeiro atim que você der, a criança fica desesperada. Porque na cabecinha dela, enquanto criança,
minha mãe me deu porque ela ficou doente. E eu não sei se essa mulher ficou doente. Toda vez que eu falo isso na minha página, eu sempre vou receber uma mensagem assim. Ah, mas a mãe biológica da minha criança era drogadita, era usuária de drogas. Eu não posso falar que ela ficou doente? Não é disso que a gente está falando, gente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre eu não ter ouvido essa mulher. Se não foi essa mulher que me entregou essa criança, eu não sei como foi a frase dela. Existe uma frase muito importante aí nesse exemplo que eu dei, que é quando a gente fala assim, a sua mãe te amou muito, muito, muito. Eu não sei se ela amou, gente. Não é justo que eu crie narrativas que não são minhas. Existe um post meu que eu falo sobre isso, né? Quando a gente adota uma criança, ela passa a ser nossa filha, mas ela não é propriedade nossa. Eu não pego a história dessa criança e passa a ser uma história minha, né? Nem quando a gente gera, viu, Beto? Não Nem é quando a gente propriedade gera, nossa. sim, exatamente. Então, não é justo que eu transforme a biografia dessa criança, desse adolescente ou dessa pessoa, quando ela se tornar adulta, a meu bel prazer. Então, eu vou me restringir a falar para a criança aquilo que eu sei. É lógico, gente. Quando eu falo que eu vou me restringir a falar o que eu sei, eu não preciso dizer para uma criança de 3 anos, olha, filho, na página 3 do processo estava escrito que o juiz interpelou a... Não é isso que eu estou dizendo. Eu vou transformar essa conversa de uma forma que a criança consiga entender, sem criar subterfúgios que sejam mentirosos. Sem criar narrativas que sejam fantasiosas. Fica nítido para vocês isso que eu estou dizendo? Não sei se alguém tiver alguma questão aqui, quiser trazer, acho que é a hora agora. Eu vou seguindo, se alguém quiser interromper ou quiser colocar nos comentários, a gente vai lá. O que eu ia falar na hora que a Dani me interrompeu é o seguinte: existe, principalmente para as mulheres, o tal do termo que eu vou usar para falar sobre a genitora. É mãe biológica, é genitora, é mãe... Teve alguém que colocou a mãezinha do céu, se bem que não foi mãezinha do céu, acho que era a Ave Maria, né? Não era a mãe biológica. Eu não vou aqui achar agora. A mãe do céu, a mãe que gerou e a mãe que cuida, é isso. A sociedade vai ser muito malvada, ia falar preconceituosa, mas é malvada mesmo em chamar de mãe de verdade. Outro dia eu recebi de uma seguidora falando que o filho dela fala a minha primeira mãe e a minha segunda mãe, e muita gente fica nesse conflito de qual nome eu dou. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui ainda não adotaram, estão em processo de adoção. E aí, se vocês aceitam um conselho de doula, mas principalmente de amigo, assim, apesar de não conhecer boa parte de vocês, mas de amigo mesmo. Chame do jeito que você conseguir. Mas esteja muito pronto ou pronta para que esse jeito que você conseguir possa mudar ao longo do tempo. Porque ele vai mudar. Eu queria fazer um relato pessoal aqui. Eu adotei a minha filha no mês de julho de 2018. E minha filha nasceu no dia 19 de dezembro de 2017. E quando a gente adotou, ela veio para casa, no primeiro Natal, eu passei chorando assim o dia 24 e o dia 25 inteiro, porque ela nasceu uma semana antes do Natal. E aí, naquele momento, eu ficava pensando, quem passou o primeiro Natal com a minha filha? Quem passou o primeiro Natal com ela? A minha filha chegou por conta de uma entrega voluntária. A entrega dela aconteceu quando a vara da infância estava em recesso. Então, ela ficou um tempo no hospital. E eu me perguntava, quem abraçou minha filha no Natal? Alguém falou Feliz Natal para ela? E eu sofria muito com isso. Quem me acompanha na página já deve ter me ouvido falar isso, que eu não uso um termo que muita gente usa, que é dizer que a adoção é um ato de amor.
Por que que eu não falo que não é, que eu não uso esse termo, né? Ou melhor, por que que eu falo que eu não uso esse termo? Porque quando eu adotei minha filha, eu experimentei sentimentos que não tem nada a ver com amor, principalmente com a genitora dela. Eu odiei muito essa mulher. Eu odiei essa mulher porque ela viu a minha filha quando ela nasceu e eu não vi. Depois eu odiei porque eu achava que ela não tinha direito de ter feito o que fez. Até um dia que eu entendi, e, gente, isso eu entendi há pouco tempo atrás, inclusive, que eu não tenho nada a ver com essa mulher. A história dela não tem nada a ver com a minha. E hoje ela é uma outra mulher. É um personagem que, na minha história, ela não aparece. Ela aparece na história da minha filha. Então, hoje, quando a minha filha fala... É lógico, né? A gente está também falando de uma perspectiva de uma criança que tem 2 pais. A gente não tem a figura materna dentro de casa. Mas quando minha filha pergunta, papai, e a minha mãe? Eu falo, filha, sua mãe, 3 pontinhos. E aí eu vou contar a história dela. Para mim, hoje, usar o nome mãe, tá tudo bem, tá ok. E eu entendo perfeitamente quem não consegue usar o termo mãe para falar da biológica. Só tomem bastante cuidado para não apagarem isso no filho adotivo. Eu, enquanto adotante, prefiro chamar de genitora. Eu, enquanto adotante, prefiro chamar de mãe biológica. Eu, enquanto adotante, prefiro chamar de primeira mãe. Mas o filho adotivo, ele vai escolher chamar do jeito que ele quiser. E é direito dele chamar do jeito que ele quiser. É a forma como ele constrói isso dentro da cabecinha dele. E talvez, em algum momento, ele fale, a minha mãe de verdade... E aí eu posso usar esse momento, mais uma vez, para falar sobre adoção com a criança. Né? O que é essa mãe de verdade? Eu, enquanto doula, digo que quando uma criança adotiva chega e fala, ô mãe, a minha mãe de verdade não pôde ficar comigo, ela está perguntando outra coisa. Ela está perguntando, mãe, mas você também é minha mãe de verdade? E aí eu posso usar essa pergunta ou essa colocação para ter uma bela conversa sobre adoção. Né? Então, o que eu estou defendendo aqui o tempo todo é que a gente não precisa ter um momento chá revelação, assim, sabe? Vamos falar para o Heitor que ele é adotado? Filho, senta aqui. A gente já viu isso em cena de filme, né? A gente tem uma coisa muito séria para te contar. Não existe isso, gente. Não existe isso. A melhor forma da gente fazer a revelação para o nosso filho, para a nossa filha, é quando a gente coloca esse assunto de uma maneira muito natural. Recapitulando tudo que a gente falou até aqui. Eu estou usando historinhas lá do Patinho Feio, eu estou usando historinhas na hora que eu estou brincando de Barbie, ou eu estou brincando com os bonequinhos do Toy Story, na hora que eu estou assistindo um desenho, na hora que eu estou colocando para dormir, e eu vou colocando a história sobre a adoção dela. Existem técnicas, né? No meu trabalho enquanto doula eu faço bastante isso, existem técnicas para otimizar isso, né? É lógico, eu não vou conseguir colocar essas técnicas aqui, mas existe uma técnica que é feita no banho, existe uma técnica que pode ser feita no chuveiro, existem técnicas que a gente pode contar com o apoio da escola, isso tudo é muito efetivo para auxiliar essa criança. As técnicas são muito importantes, é lógico, mas a gente precisa ir fazendo isso paulatinamente, dia após dia. Todos os dias eu vou falando um pouco sobre adoção com a minha criança. Todos os dias. Inclusive, é um papel de todo adotante cobrar que a mídia, e a Dani até adiantou isso aqui, eu ia falar seja mais honesta, seja mais honesta ou seja mais generosa com os temas relacionados à adoção. Quando minha filha chegou, todas essas bandas infantis, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Palavra Cantada, todas que são nacionais, eu mandei falando, vocês não podem fazer uma música sobre famílias homoafetivas? Só tem uma banda que fez, que é a Banda Mirim.
E é uma banda que boa parte das pessoas não ouvem, porque vão dizer que não é uma banda infantil. Somente agora em épocas de eleição. Nenhuma outra banda fez. É lógico, gente, como é que eles vão fazer e vão perder dinheiro? Né? Então, é nosso papel cobrar que a mídia fale corretamente sobre a adoção. É nosso papel. Ai, mas eu vou perder tempo, vou mandar um e-mail para a Globo? Vai. Vai você, vai a Dani, vai a Camila, vai o Rodrigo, vai a Beatriz, vai o Danilo, vai a Lúcia, vai a Joelma. E aí a gente vai juntando forças. É um apelo que eu tenho feito bastante vezes. Grupo de apoio à adoção precisa ser grupo de apoio à adoção, não grupo de apoio à adotante. Prestem bastante atenção nisso. Grupo de apoio à adoção precisa ser grupo de apoio à adoção, não grupo de apoio à adotante. A gente precisa... E aí eu não estou falando que é papel da Dani, ou do Leandro, ou do pessoal da Calanto. É papel de todo mundo, das 69 câmeras que estão abertas aqui, incluindo a minha, é nosso papel formar uma sociedade mais acolhedora para os assuntos relacionados à parentalidade adotiva. É nosso papel parar com a história de ai, mas é um tio que nem compensa falar? Compensa. É o que mais compensa. O que mais compensa? Porque a sua prima, que quando você falou que você ia adotar, ela foi super receptiva, nego, não precisa mais falar com ela, ela já tá bem com a história. Agora você precisa falar com o tio, que é mega preconceituoso. É ele que precisa ser educado para as questões relacionadas à parentalidade adotiva. Porque você vai adotar, mas porque o vizinho pode estar adotando, porque ele pode ficar sabendo de uma pessoa que vai adotar no trabalho dele. E é uma rede, né? É muito egoísmo a gente achar que basta a gente falar sobre revelação na adoção só dentro de casa, né? E aí eu vou partir para uma outra parte da nossa conversa. Falar sobre adoção com os nossos filhos envolve em a gente, invariavelmente, envolver uma série de outras pessoas nesse momento. Envolver a rede de apoio, e envolver a família extensa, e envolver a rede de serviços. Né? Então, eu preciso ir conversar na escola quando isso for acontecer, eu preciso conversar com a diretora da escola, eu preciso ter uma conversa com a pediatra para entender se isso, de alguma maneira, vai resvelar em alguma mudança corporal, de doença na criança. Eu preciso ter uma conversa com a minha mãe e com meu pai para que eles... Eu vou dar o meu exemplo. Para que eles não façam isso antes de mim. A Stephanie, ela é super benquista pelos 4 avós, né? Avô e avó. E às vezes a gente percebe que eles vão lá e contam coisas para ela, antes da gente ter tido a conversa, eles vão lá e tomam na frente. A gente falou, opa, mas quem deixou? Né? Então a gente precisa negociar isso muito bem com essa nossa rede próxima de, olha, a gente está no momento conversando com a minha criança sobre isso, e eu gostaria que vocês respeitassem isso, né? Ainda sobre isso, queria complementar com uma outra informação. Lembrem-se que vocês vão contar uma história para a criança que é dela. Então, eu vou dar um exemplo, não é o meu exemplo, tá? É um exemplo quase fantasioso, eu vou juntar algumas histórias aqui, tá? Eu sei que o meu filho, quando ele foi retirado pela polícia do barraco onde ele morava, ele sofria maus tratos. O pai biológico apagava a bituca de cigarro nas costas dele. Ele estava 3 dias sem comer. O cabelo dele tinha tanto piolho que chegou a dar ferida no couro cabeludo. Ele ficou 4 anos e meio no abrigo. No abrigo, teve um menino que quase abusou sexualmente dele. Ele foi devolvido por 3 famílias antes de ser adotado. E agora ele chama Jonathan, mas ele chamava Dennis, é que eu mudei o nome dele. Então, vocês viram tanto de história que eu contei aqui para vocês?
Tudo isso é particular dessa criança. E não é justo a gente sair contando isso para todo mundo. Não é justo. Então, eu vou contar essas coisas todas para a criança quando ela tiver idade para entender, né? Hoje, gente, as varas da infância, elas têm sido muito mais otimizadas para isso, né? De como escrever sobre isso dentro dos processos. Hoje, o Instituto Fazendo História, aqui em São Paulo, por exemplo, faz um trabalho belíssimo de montar o livro da criança para que ela possa levar para casa depois do acolhimento, para que possa auxiliar nessa migração de história, né? De qual é a história que eu tinha antes. Eu tenho uma página que está com 17 mil seguidores. Existem páginas na internet com 500 mil seguidores. E é uma coisa que eu falo muito dentro de casa. Eu nunca falei isso lá, mas eu nunca vou me expor da forma como eu vejo páginas se expondo. A história da minha filha é dela. O que eu falo na minha página é sobre o meu olhar enquanto adotante. Eu não posso pegar a minha filha e transformar o olhar dela num texto meu, num vídeo meu, numa dancinha minha. Eu não posso chegar... Gente, o que eu contei aqui não é a história da minha filha, tá? Mas eu não posso chegar lá no meu vídeo e falar: minha filha, quando a gente a acolheu, ela tinha 17 marcas de bituca de cigarro nas costas. A história é dela. A história é dela. E aí eu não preciso dizer aqui que, com mais ou menos intenção, com mais ou menos força, com mais ou menos tragédia, ninguém vai adotar uma criança aqui com uma história 100% perfeita. Toda criança que vai ser adotada, ela teve uma história de abandono ou de entrega, e em algum momento vai resvalar na construção psicológica dessa criança. Não é justo eu sair contando isso para todo mundo. Aí eu queria dar um depoimento pessoal para vocês. Quando a gente adotou a Stephanie, foram 13 dias de visita ao abrigo. E aí, quando a gente foi buscá-la, os meus pais, os meus sogros e a minha irmã e a minha cunhada estavam aqui em casa, e a gente foi até o abrigo buscá-la. E aí, na hora de trazer as coisas, nos deram uma bolsa com as coisas dela. E eu lembro de, no carro, dizer assim para o meu marido: vamos deixar essa bolsa aqui no carro, a gente leva a Stephanie, mostra, quando todo mundo for embora, a gente volta aqui, e a bolsa tinha os documentos dela, tinha o histórico médico. A gente não tinha parado para olhar aquilo ainda. Como é que eu ia mostrar isso para todo mundo? Me lembro que depois que a Stephanie chegou, umas 3 semanas depois, minha mãe falou assim: você me deixa ver a certidão de nascimento dela? Eu queria ver como que é. Para quem não sabe, quando a gente adota, durante o estágio de convivência, a gente traz a certidão de nascimento da criança ainda com o nome da genitora. E aí eu olhei para minha mãe e disse: não, quando a gente emitir a nova certidão, agora com o nosso nome, aí eu te deixo ver, mas agora a certidão é a dela, é um documento dela. E eu falei desse jeito, assim, é lógico, gente, eu não acho que eu fui mal educado. A minha mãe saiu putérrima da minha casa, tadinha. Ela voltou, semana seguinte ela voltou, gente, a família tá andando numa boa. Não se preocupem com isso, né? A gente precisa ser bastante honesto com as pessoas. Eu gosto bastante desse livro, A Historinha Distraída, da Alia. Então é isso, acho que a gente precisa ter muita honestidade com a criança, a gente precisa ter muito discernimento para entender quem a gente é na construção da história dessa criança. E lembrar sempre, gente, que a gente está falando de criança, né? A gente, enquanto adulto, a gente está falando de crianças que precisam ser respeitadas enquanto crianças, ok? Eu queria abrir agora para perguntas. Eu queria ouvir, se alguém quiser, pode falar, Dani. Eu queria só falar, né, assim, algumas dicas que, geralmente, quando a gente trabalha esse tema todo ano, né, Beto? Porque a gente acha que é um tema super importante
que não tem como não ser trabalhado todo ano, porque todo ano as pessoas acabam se renovando mesmo, né? E uma dica que a gente sempre dá em todas as reuniões que a gente traz esse tema é que nessa data, a gente trabalha esse tema nessa data, que é a última reunião do ano. Porque a gente, durante o ano, quando nós estamos no presencial, a gente vai fazendo como se fosse um portfólio, que a gente chama de livro da vida. E aí, assim, né, aqui eu peguei um livrinho de exemplo, né? Então, por exemplo, em fevereiro a gente trabalhou um tema, daí a gente entrega para as famílias um papel e as famílias fazem um registro de alguma forma, ou escrita, ou em desenho, ou em colagem, ou de alguma forma que elas querem sobre aquele tema. E aí, no final do ano, nós juntamos todos esses registros e daí a gente constrói um livro daquele ano, né? Então, a gente chama isso de portfólio. E a gente acredita que isso vai ajudar as famílias na hora de contar a história da criança. Por exemplo, falar, olha, antes de você, quando você chegou, antes de você chegar, aconteceu assim, ó, eu frequentava um lugar que a gente falava sobre isso, aí você pode ir acrescentando nesse livro da vida, por exemplo, o primeiro dia que eu fui no fórum, na vara da infância, aí você pode ter tirado uma foto com a sua parceira, com o seu parceiro, tira uma foto, coloca lá, olha, eu frequentei tal reunião que falou sobre tal tema, coloca lá, você vai construindo tipo um diário, um livro, e quando a criança perguntar, você tem assim, olha, a sua história é um pouco diferente, ela não é uma história daquela história que, né, o papai plantou a sementinha na barriga da mamãe, a barriga cresceu, você nasceu, né? Que geralmente é essa parte, assim que contam, né? Então, vai contando, e esse livro ajuda a gente a fazer a construção dessa história. Outra dica que minha sogra que me ensinou, e ensinou também para várias pessoas que provavelmente vão estar aqui, mas que frequentava a reunião antigamente, ela sempre falava para a gente assim, que um método que ela usava para conversar com a criança era quando a criança estava dormindo. Então, a criança está dormindo, aí ela está naquele nível Reins lá do sono, é um nível, a gente não sabe o nível de consciência que ela tem, mas você vai conversando, e aí, conforme você vai conversando com a criança dormindo, você já vai treinando as suas emoções, porque você vai falando sobre o assunto, porque às vezes, se você vai falar com a criança e a criança está acordada, qualquer reação que a criança tiver, você pode se assustar, ficar, porque já não é fácil, né? Às vezes você não quer, você tem medo de falar para a criança que ela é adotada, porque você acha que a criança não vai gostar mais de você, você acha que a criança vai querer procurar a família dela, você fantasia um monte de coisa na cabeça. Então, conforme você vai falando, ou com o espelho, ou treinando a fala com você mesma, ou com a criança dormindo, você vai regulando essas emoções, e na hora que chegar para conversar, você está menos nervoso, né? Então, e daí a gente teve o depoimento de um pai que fez desse jeito que minha sogra comentou, e ele falou que deu muito certo, que ele ficou... Então, assim, você vê que são situações, às vezes a gente não tem ideia da responsabilidade do que a gente fala aqui, né? Porém, quando a pessoa fala para a gente o que a gente falou, ela fez, e como que foi, e você fala, poxa, que bacana, você vê que esse grupo, ele é um grupo forte, ele é um grupo unido, ele é um grupo que é o que você falou, Beto, ele é um grupo pela adoção, né? Então, a gente tem que levar isso, a gente tem que buscar meios da mídia, tratar a adoção de uma forma mais natural, menos pejorativa, menos é o coitadinho, é o abandonado, é o judiado, é o maltratado, é o, sei lá, tudo de ruim que acontece é na criança adotiva, né? E aí, lidar de uma forma natural e construindo essa história de uma forma tranquila. E assim, eu não pude viver essa experiência, né? Porque a minha filha não tem entendimento, então eu falo aqui das coisas que eu ouço falar, dos livros que eu li,
e da experiência que eu tenho na adoção em família, e da vivência que eu tenho também fora da família, de ser um tabu, de ser um segredo, né? Mas eu não tenho como, assim, porque para minha filha, importa ela estar bem, né? Ela foi adotada e eu achei que ela fosse ter esse nível de consciência, mas eu sempre falei, a minha decisão sempre foi, não, ela vai saber que ela foi adotada, só que ela nunca teve consciência para saber. Então, para ela é minha filha, e para mim, ela é minha filha. Então, a gente, né? Então, essas dicas eu acho que são dicas muito interessantes, assim, né? E esses livros, eu peguei nesse site que eu publiquei, porque às vezes aconteceu uma vez comigo, da criança saber que ela foi adotada com 12 anos de idade, sabe como? Eu estava na sala de aula e nós estávamos num projeto e eu passei um filme do Tarzan. E o menino, ele era albino, loiro, cabelo amarelo, olho claro, sardentinho, de tão branco. E os pais negros. Ele olhou o filme e verbalizou assim para mim: nossa, eu me sinto Tarzan. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu sou o único branco numa família de negros. E o Tarzan vivia ali com os macacos, né? Na floresta. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele contou a história, daí eu falei assim, vou chamar a mãe. Ele falou assim, eu sou o Tarzan, porque na minha casa o meu pai não gosta de mim, porque eu não ganho ovo de Páscoa, a minha irmã ganha. Eu não ganho presente de Natal, a minha irmã ganha. Então, os meus pais não gostam de mim, só gostam da minha irmã. E eu sou o Tarzan. Daí falando, né, da questão, porque o Tarzan se sentia diferente ali daquele universo da floresta, né, dos animais, tudo. Aí eu chamei a mãe dele. Aí primeiro fui conhecer a irmã dele que estudava na escola. E aí ela foi pro... Quando eu fui ver, a irmã dele negra. Eu falei, ué, como que ele pode ser loiro desse jeito? Eu já sabia, né, um pouco de adoção, tudo. Eu falei, alguma coisa tem aí. Chamei a mãe. Aí a mãe me contou que ela teve o bebê, né, teve ele numa maternidade, que hoje não funciona mais, graças a Deus, né? Mas essa maternidade foi assim, trocou o filho dela. Ela trouxe o filho de outra mãe e a mãe levou o filho dela, porque quando nasce, ainda não é... Eu não sei o que aconteceu com a maternidade, eu sei que trocaram as crianças. E ela veio embora, só que o menino foi ficando branco, e ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Quando ela voltou lá na maternidade, ela descobriu que o filho dela tinha morrido. O biológico, que ela pariu, tinha morrido. Então, ela não foi atrás da família do filho dela, porque ela já amava aquela criança. Então, ela adotou aquela criança. Uhum. Só que ela não contou para ninguém, ela não contou para o marido, ela não contou para ninguém. Ela assumiu como se fosse dela, entendeu? E aí, ele viveu a vida inteira, e o marido viveu a vida inteira achando que ela tinha traído ele com outro homem. Mas nem que se ela tivesse traído ele com outro homem, não dava para ele nascer branco albino daquele jeito. Entendeu? Porque o menino era a mãe era negra e ele era muito branco, mais branco que eu. Então, assim, são histórias... E aí, assim, às vezes as coisas vão acontecendo de uma forma que não é boa, né? Você descobre de uma forma que... E o que deveria ser bem dito acaba sendo maldito. Maldito, né? No sentido de não... Ao contrário do bem dito, do bem dizer. Uhum. Né? E então a gente tem que trabalhar esse tema sim, a gente tem que trazer a verdade. A história da criança conosco, ela não pode ser construída à base de mentiras. Uma das primeiras falas que nós tivemos aqui no chat foi essa, eu achei ótima, porque é isso mesmo. E aí é isso, a nossa relação com os nossos filhos, elas têm que ser baseada na verdade, na confiança, na segurança. E se você começar já uma relação baseada em mentira, qual é a segurança que você vai ter nessa relação? Né? Se a pessoa que você mais ama, que você mais confia, mentiu para você desde o início. Né? Então, é bem... Existe uma outra camada que eu tinha até me programado para colocar e não tinha colocado, e acho que é ideal que a gente coloque aqui agora, Dani.
a gente precisa lembrar que, principalmente para quem adota crianças um pouco maiores, né? Uma parte desse trabalho vai ser feito antes da gente, nem sempre com muito respeito, né? Quando a gente fala da adoção de crianças maiores, ela já ouviu uma série de coisas no serviço de acolhimento, de por que que ela foi para lá, de por que que ela vai ser adotada, de por que que ela não ficou com a família de origem. E muitas vezes, na coleta de relatos dessas histórias, elas não foram respeitadas como sujeito de direito, né? Vou dar exemplos que já passaram por mim. Crianças que eram criadas, uma criança que era criada num prostíbulo, e disseram para ela que a mãe não pôde ficar com ela porque a mãe estava doente. Ela foi adotada aos 11 anos de idade. Essa criança sabe o que estava acontecendo. Então, ela recebe mentira o tempo todo, né? Então, é importante realmente que a gente tenha muito respeito à história da criança e conte aquilo que a gente sabe e que a gente entenda que a criança consegue acolher com a idade que ela tem, né? Obrigado, Dani, pela ajuda. Mais alguém quer trazer alguma coisa, gente? Beto, só Oi, completando um pouco a tua fala, lembrando também, né, que a criança tem direito, após os 18 anos, de descobrir a história dele, né? Sim, então, se você conta uma coisa diferente do que é a mais, né, a não ser que você realmente saiba, não invente, porque depois pode ficar muito pior. Exato. Descobrir a real história, né? Exato. Muito bem colocado isso, Leandro. E você sabe que eu tenho ouvido muita gente me procura para falar assim, Beto, eu estou pensando em contratar um advogado para que o advogado entre no processo da criança e eu descubra o que é que ela... Em resumo, ela quer descobrir o que é que a criança poderia descobrir lá com 18 anos de idade. A minha devolutiva para essas pessoas é sempre a mesma. Assim, o que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer? A história não é tua, não tem nada a ver com você. O que você vai fazer com essa informação? Eu já participei de reunião de grupo de apoio em que eu vi, e isso é muito triste, tá, Leandro, o que eu vou dizer? E é lógico que não foi aqui, porque se fosse aqui eu não falaria, né, gente? Mas em que eu vi mãe com a criança do lado, no sofá, contando atrocidades sobre a história da criança. Ali, na frente de todo mundo. Devia ter 25 pessoas contando na frente de todo mundo. Então, é muito triste, né? Assim, e é aquilo que eu já disse aqui antes hoje, né? Não são histórias lindas de se ouvir. Né? Então, será que a gente sabe lidar com essas histórias todas, né? Acho que é importantíssimo você ter trazido isso, Leandro. Muito obrigado. Mais alguém, gente, quer trazer alguma coisa? Não? Então, eu vou me despedir aqui, Dani, de todo mundo. Dani sabe que eu estou aí com a agenda hoje apertadona. Queria agradecer a todo mundo. Queria convidar todo mundo a acompanhar meu trabalho no Papai Peando. Elizabeth, você comentou sobre não contar mentira ou ficar inventando coisas na história. A gente sabe que toda criança adotada vem de um contexto de abandono. Como a gente protege e constrói a autoestima da criança sem usar artifício, como sua primeira mãe te amou muito. Ótimo, Elisa. Vou voltar então um pouquinho nisso. Eu sempre vou defender, Elisa... A Elisa tá com a câmera aberta, eu queria tanto ver a cara dela, gente. Elisa, vi. Elisa, é que eu tenho dificuldade em falar com alguém não sabendo como é o rosto da pessoa, por isso que eu pedi isso. Obrigado. Eu sempre vou defender, Elisa, que a gente não invente histórias para criança, tá? Mas história, sim, do que a gente ficou sabendo ou do que a gente não ficou sabendo. O que eu sempre acho que a gente vai fazer é ter que criar uma forma que seja atingível para a idade que a criança tem. Quando a Dani fala, por exemplo, assim, Dani, eu vou falar uma coisa sua, me perdoa se eu for muito invasivo. Minha filha não tem entendimento,
Eu vou pegar a mesma técnica que a Dani trouxe da sogra dela, do falar no ouvido, e aí eu vou só complementar a técnica da sogra da Dani e dizer que essa técnica vai ser mais efetiva se a gente fizer isso no ouvido direito, tá? E depois de 45 minutos que a criança está dormindo. De pelo menos 45 minutos que a criança está dormindo, e não dá para ser em sono da tarde, sabe? Sexta tem que ser sono da noite mesmo, tá? Porque entra num nível de relaxamento que a criança consegue colocar isso no córtex pré-frontal. Eu posso contar a história dela, mesmo do abandono, Elisa, de uma forma que ela não se sinta abandonada na história que eu estou contando. Eu sei que parece que é meio confuso quando eu estou dizendo isso, né? Então, vamos lá. Eu estou falando de uma criança que eu sei que ela foi encontrada na favela, e os pais tinham deixado ela lá por 4, 5 dias. Eles eram drogaditos, eles tinham HIV e eles, sei lá, faziam consumo de droga na frente dessas crianças. Como que eu vou contar a história para essa criança sem mentir para ela? Sabe aquela frase que a gente ouve de gente mentirosa que fala, não é que você não vai mentir, você vai omitir? É quase isso, e aí você vai contando à medida que a criança consegue entender, né? Então, sei lá, com 5 anos de idade, eu posso falar, filho, você viveu numa outra casa, essa casa tinha uma estrutura que não era muito boa, o seu pai e a sua mãe, eles estavam com uma série de problemas, e aí a polícia foi até lá. Você deve lembrar desse dia, né, filho, que a polícia foi até lá. Quando a polícia te olhou, eles entenderam que vocês precisavam de mais atenção, de mais cuidado. Eles tentaram conversar com a sua mãe e com o seu pai biológico, mas eles não conseguiram ficar com você. Então, você foi para o abrigo e depois de um tempo você veio para cá. Estou contando para uma história de uma criança de 5 anos, né? Quando essa criança tem 12, eu posso chegar nela e falar, filho, seus pais eram usuários de droga, você teve contato com HIV, a gente fez um tratamento com você para que fosse negativado, hoje a gente faz esse acompanhamento, é por isso que você vai ao médico. Filho, talvez não seja ideal você contar isso para todo mundo, porque as pessoas são muito preconceituosas. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso em casa, né? Você percebe que eu estou contando a mesma história, né, para criança em idades diferentes, mas de uma forma que seja condizente com o entendimento dessa criança. O que eu não gosto muito, Elisa, e é meu isso, com a minha filha, eu não gosto tá, gente? Quem gosta, fica à vontade. Eu não gosto do tati-bitati, sabe? Da vozinha de bebê. Então, eu falei, filha, a gente fica assim. Eu não gosto, né? Então, uma outra técnica que eu vou complementar as técnicas aí que a Dani trouxe, de você sempre chegar o seu olho na altura do olho da criança, quando você estiver falando, sempre olho com olho, né? Sempre olhando de frente para a criança, tá? Então, se eu estou na mesa de jantar, a criança está do meu lado, eu saio da mesa de jantar e eu vou de frente para ela. A criança precisa ter uma sensação sinestésica de que ela está sendo acolhida, de que se ela cair para frente, ela vai receber um abraço, tá? A revelação sobre a adoção só depende da curiosidade dela e falar de forma natural para que ambos tenham a verdade esclarecida com respeito. Não, Lúcia, não depende só da curiosidade dela. Às vezes a criança não tem capacidade intelectual de demonstrar essa curiosidade. Muita gente, quando eu adotei, inclusive, Lúcia, muita gente falava isso, assim, você vai falando à medida que a criança pergunta. Vocês perceberam que eu não falei essa frase aqui, porque eu não concordo com ela, tá? E aí eu vou complementar a resposta da Elisa junto com isso que eu estou falando para a Lúcia. Eu acho que a gente não precisa ficar esperando a criança perguntar as coisas. É por isso que eu disse no começo que a minha filha não vai ter um momento que eu vou dizer, ela ficou sabendo que ela era adotada aos 3 anos de idade. Ela sempre soube, né? Então, a gente, na hora de colocar ela para dormir, a gente falava sobre adoção. Na hora que a gente estava dando banho nela, a gente falava sobre adoção. Para que não haja essa necessidade, né? E aí, quando isso vai sendo colocado de forma natural, é lógico que não vão surgir as dúvidas, porque a criança está esclarecida das dúvidas que ela possa ter, tá?
Concordo, Beto, não temos mesmo que esperar a criança. Aqui em casa funcionou como na sua casa, está tudo perfeito. Tudo está com 6 anos. Perfeito, Débora, é isso. Bom saber, porque minha filha vai fazer 5 semana que vem. Graças a Deus vai dar tudo certo, então. Elisa, não sei se eu respondi o que você estava com dúvida. Eu acho que você respondeu, Beto, e na sua fala eu acabei até tendo um insight. Assim, eu trabalho com criança pequena, eu sou professora de educação infantil, e eu sou, como você também, não sou muito do Tati de Tati, como você disse, e eu estava perguntando disso da questão de autoestima, e como eu disse, quando você estava falando que eu tive, qual é o insight? Eu sinto muito no meu contato com as crianças, né, que os meus alunos têm 3, 4 anos, que a gente constrói a autoestima delas não necessariamente com essas falas, mas sim demonstrando o respeito por elas, né? Pelo ser humano que elas são, porque elas são, né? Então, eu acho que o jeito que você colocou, que é uma boa alternativa, é um jeito que você respeita essa criança, respeita a capacidade cognitiva que ela tem de entender aquela situação naquele momento, e eu acho que isso contribui, sim, para construir essa autoestima na criança. Eu acho que você respondeu muito bem, me ajudou a chegar lá. Obrigada. Eu que agradeço. Tem muita coisa, tá, gente, em cima disso que daria para a gente colocar. Que legal saber que você é educadora, Elisa. A escola tem um papel fundamental, mas eu preciso dizer que hoje a escola peca muito, muito, mas muito, assim. Eu vou dizer que talvez seja um dos lugares que eu mais critique. E isso talvez justifique porque que minha filha está com 5 anos de idade, está na 3ª escola, né? E aí a nossa discussão em casa é meu marido dizendo, Beto, a escola que você quer não existe. E aí a minha discussão hoje mas vai existir. Vai existir. Porque daí também eu cheguei no momento que agora eu não mudo mais minha filha de escola, agora é a escola que vai mudar, porque é isso, né, Elisa? A gente precisa que a sociedade saiba acolher os nossos filhos, né? Não é comum, eu vou dar um exemplo pessoal, não é comum uma criança chegar com febre depois de receber uma lembrancinha Dia das Mães na escola, né? E aí a escola vai olhar como é só a sua filha. E aí eu penso que quando uma criança está em situação de sofrimento, todas as crianças vão estar, né? Então, a gente precisa olhar para esses temas de forma colegiada, né, Elisa? A gente precisa olhar que não é uma conversa só minha. Por isso que eu falei antes que eu tenho que preparar todo o meu entorno para esse momento da revelação. Porque todo mundo tem que estar junto comigo, né? Ou melhor, todo mundo tem que estar junto com a criança, respeitando essa criança como um sujeito de direito, tá? Bom, gente, então queria agradecer mais uma vez, queria convidá-los a conhecer a minha página, que é no Instagram, chama Papai Peando. Queria fazer um convite para vocês. Eu estou com algumas vagas abertas de um curso que eu estou promovendo pela página, que chama Negra Consciência Adotiva. É um curso sobre adoção interracial, muito da perspectiva da branquitude, né? De como a gente vê o impacto da adoção de crianças ou adolescentes pretos ou pardos em famílias que sejam brancas. Se vocês quiserem mais informações, me manda lá mensagem, ou tem um post meu falando sobre isso, e as inscrições para o curso estão na bio do meu perfil. Tem todas as informações lá direitinho. Acho que a última palestra que eu dei aqui foi sobre adoção interracial, né? Muito do que a gente discutiu lá, a gente vai falar no curso, no primeiro dia do curso. São 3 dias, começa na terça-feira da semana que vem, terça, quinta e terça da outra semana, tá? Dani, é sempre um prazer estar com a Calanto, você sabe disso. Eu amo, eu já me sinto voluntário da Calanto. Toda vez que você precisa, você viu dessa vez, né? Que eu falei, Dani, não posso mais, vou. Porque... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu agradeço muito, porque eu, seguindo a sua página, eu vou tirando muitas ideias, inclusive até para as minhas falas, né? Só que daí eu falei, não, dessa vez eu queria que fosse diferente, eu queria trazer você, não queria eu falar sobre esse tema, né? E aí eu falei, vou ver, se ele puder vai ser ótimo, senão eu ia ficar lá fuçando, porque ainda mais, você colocou lá na sua página sobre o podcast, né? Da Adotivas, que eu comentei aqui também. Muito legal. Então, eu coisa... coloquei aqui no chat a página dele, e daí embaixo eu coloquei o link de presença. Aí o link, para não confundir, eu repliquei
escrevendo o link de presença e coloquei o link de novo, tá? A página do Beto é o Papai Peando. Pessoal, sigam que vocês vão curtir, é muito boa. Obrigado. Dani, deixa eu só complementar uma coisa do que você falou, que eu ouvi na hora eu ia falar, eu acabei não falando, eu anotei. Sobre o falar para a criança quando ela está dormindo, eu acho um exercício muito efetivo. Eu fiz muito com a minha filha e realmente dá muito certo. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, você falou assim, é uma forma de eu ir me preparando para falar com a criança, porque ela está dormindo, né? Sim. Eu vou deixar uma reflexão aqui para todo mundo pensar e quem sabe a gente pode conversar isso numa próxima oportunidade. Quem precisa mais de preparo? Eu, para contar a história do meu filho, ou meu filho para poder ouvir a própria história? Né? Ai, bonitinha. Acho que é importante. E eu não tô falando, eu não tô dando resposta nenhuma aqui, tá, Dani? Assim, acho que a gente precisa olhar muito isso como um exercício. E aí eu vou dizer que eu acho que nem existe uma resposta correta. Para cada um vai ser de um jeito. O que eu sinto, às vezes, Dani, é que teve alguns comentários aqui que eu percebi isso e eu não consegui pescar esses comentários na hora. Mas, assim, eu ouço muitas vezes assim, meu filho está super bem resolvido com a questão da adoção. No podcast das Meninas do Adotivas, tem uma frase que fez muito sentido para mim. Quando eu ouvi o primeiro episódio do podcast, eu chorei muito, que elas falavam assim, não é porque o assunto não é um segredo que ele não seja um tabu. Né? Então, eu posso o tempo todo falar para meu filho, olha, eu te adotei, olha, você é adotado. Mas pode ser que esse assunto ainda seja um tabu para essa criança. É verdade. Aí eu volto àquela cena que eu fiz do choro, sabe? Se eu falo, filho, você foi adotado, filho. Eu não estou dando liberdade para essa criança falar sobre isso. Eu contei a verdade para ela, mas eu não estou dando liberdade para falar sobre isso, né? Todos, apesar de não ser a maior parte dos meus atendimentos não são com filhos adotivos, mas todos os filhos adotivos que eu atendi até hoje relatam exatamente isso. Eu não tive liberdade na minha casa para falar sobre a minha adoção. Né? E resvala muito, por isso que eu comecei a minha fala hoje falando sobre isso. Resvala muito na minha história com a minha sexualidade. Eu também não tive liberdade para falar sobre uma coisa que eu não precisaria pedir liberdade. Quem aqui é hétero, por exemplo, e casou, um dia chegou em casa e falou, tô namorando, eu vou trazer a pessoa que eu namoro em casa. E foi natural, foi quase esperado. E aí, de repente, eu era um menino de 18 anos que eu não tinha ninguém esperando que eu fosse falar, tô namorando um menino e eu queria trazer ele em casa. Né? Percebe como a gente vai para um lugar muito distante? Né? Deveria ser muito natural eu falar, nossa, pai, eu tenho um olho igualzinho o seu. Deve ser porque eu puxei o seu sangue. Como eu poderia falar, nossa, pai, o meu cabelo é crespo e o seu é loiro, porque eu fui adotado. Você me passa a almôndega, né? Essa conversa poderia ser natural na mesa do jantar. Né? E aí eu volto a dizer, gente... Mas a gente tem muito a caminhar ainda, né? Muito, é por isso que eu disse, Dani, que esse caminhar não é só entre a gente aqui, não. Né? Esse caminhar é social. A gente precisa cobrar que as escolas mudem, a gente precisa cobrar que os serviços mudem. Médico é um poço de falta de sensibilidade para atender filhos adotivos, né? E a gente precisa cobrar que esses lugares saibam nos acolher, né? Ixi, será que dá uma outra palestra? Deixa eu ver, peraí. Mas eu quero ler, peraí. Beto, gratidão por nos passar sua experiência e nos esclarecendo sobre diversas questões. Gostaria de saber sobre a criança na família homoafetiva, no caso de 2 homens, e quando a criança pergunta pela mamãe. Estou iniciando o processo junto com o meu marido. Obrigado. Eu acho que muito do que a gente falou aqui, Rafa, tá dentro disso, tá? Eu ainda sonho um dia que a Calanto vai me chamar para falar de adoção homoafetiva, porque esse é um tema que eu nunca falei aqui, né, Dani? Acho que eu nunca falei. Não, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode programar já para o próximo ano. Tá bom. Sabe uma coisa que é importante, Rafael, e eu vou trazer um pouco como um relato pessoal. Na minha casa, como não existe uma mãe, abre uma brecha para esse lugar, né? Existe uma questão de muita gente achar que esse lugar está vazio e qualquer pessoa, qualquer mulher pode vir e ocupar,
E aí eu vou falar que isso acontece com a minha mãe, com a minha sogra, com a professora da minha filha e com a moça que limpa a minha casa. Todo mundo acha que está lá disponível e a Stephanie pode ter um amor de filha por essas mulheres, né? Então, eu preciso cercear muito mais a minha filha, e nesses momentos, ir dando muita segurança para ela de que aquilo que ela busca no imaginário sobre o que é uma figura materna, porque a gente busca, né? Todos nós somos construídos por um imaginário do que é a figura materna, que aquilo que ela busca você está disponível, não estou dizendo que você está oferecendo, que você está disponível para oferecer. Eu vou dar um relato também, pessoal, aqui que aconteceu eu ia falar 20 minutos, mas há 2 horas e 20 minutos atrás, foi na hora que a Dani me ligou, eu não te atendi porque estava passando por essa situação, Dani. Eu estava na brinquedoteca do meu condomínio com a minha filha, e ela pedindo, papai, eu posso mamar no seu peito? E aí ela sentou, estava só eu e ela, num ambiente completamente privado, e ela pediu para mamar no meu peito. Então, isso vai acontecer. Ela está às vésperas de fazer aniversário, está um monte de confusão na cabecinha dela, e é natural que ela tenha todas essas dúvidas. Quem me acompanha na página tem visto, eu tenho postado bastante sobre isso. Minha filha tem dia sim e dia também pedido para entrar embaixo da minha camiseta para simular que ela nasceu da minha barriga. Eu vou fazendo tudo isso com ela, Rafa? Vou. Mas sempre que eu acabo uma brincadeira como essas, eu sinto, Beto, adulto, homem, 41 anos, gay, que não sou mãe, sou pai, eu sinto uma necessidade de pontuar a verdade com ela. Então, quando eu acabo de simular o parto ou simular a amamentação, eu coloco ela no meu colo e falo, filha, o papai não tem leite para te dar, mas toda vez que você quiser pedir para encostar a boca no meu peito, você pode. Papai gostaria muito de ter leite para te dar, mas papai não tem. Porque isso é verdade, tá, gente? Eu gostaria mesmo de ter leite para dar para minha filha. Eu tenho uma Dolanda que fala, Beto, mas eu nunca tive vontade de amamentar. Então, não inventa essa frase. Não falar, gostaria muito. Não, só não falar essa frase, né? E aí eu sempre acabo essas frases com a minha filha, Rafa, dizendo, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Sempre. Isso vale para todo mundo, tá? Toda vez que eu converso com a minha filha sobre adoção, eu falo, filha, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? É importantíssimo que a gente se coloque disponível para os nossos filhos para isso, tá? Mais alguma coisa, gente? É hora, senão eu vou embora. Tem acho que a moça, na hora de publicar, ela publicou para mim no particular, em vez de publicar para todo mundo. E ela colocou, gratidão, Beto, amo seguir você, a Eliana Rodrigues. Obrigado, Eliana, obrigado. Gente, eu amo estar aqui na Acalanto, de verdade, de verdade. A Dani sabe, eu tenho um carinho muito grande pela Maria Amélia, né? Gente, amo. Toda vez que vocês precisarem, estou por aqui. Daqui a pouco eu vou começar a participar das reuniões da Calanto só para estar aqui. Vou ficar com a câmera fechada, ninguém nem vai me ver, tá bom? Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Obrigado. Gente, muitíssimo obrigado, viu? Estou por aí, qualquer coisa é só mandar pergunta lá no Papai Pando. Beijo para todo mundo. Até mais, gente. Tchau. Pessoal, Dani, eu vou sair, tá bom? Tá bom, Beto. Obrigada mesmo. Bom Imagina, aniversário para TT amanhã. Obrigado, querida. Obrigado. Tchau. Tchau.